E como que foi, tipo... Depois eu quero entrar no assunto do Intercept, que eu sei que vocês brigaram agora, que você até saiu, mas como que foi criar o Intercept Brasil? Foi nessa pegada de querer trazer um pouco dessa cultura até que americana, não sei, o americano tem um jornalismo muito mais forte, né? Muito mais... É de lá que vem esses conceitos, tá? Pelo menos é o que eu acho. E como que foi esse projeto aqui? Como que tá sendo? Você se mete no Intercept Brasil ou deixou só o gringo pra lá? Como que é? Sim, sim, sim. Não, porque é interessante porque criamos o Intercept em 2013. Então, não tínhamos a menor ideia que vamos levar isso para o Brasil. Nunca era isso. Era sempre que vamos fazer jornalismo nos Estados Unidos sobre a Europa, os Estados Unidos. Isso era nosso foco. Mas em 2016, o que aconteceu é que era a época do debate sobre o impeachment da Dilma. E o que estava me incomodando muito é que a grande mídia estava completamente unida apoiando o impeachment da Dilma. E vamos deixar no lado o impeachment está certo ou não está certo, tudo isso. O impeachment é a coisa mais grave que o país pode fazer. Por quê? Porque tem uma eleição que tínhamos em 2014. Milhões de brasileiros estão votando. A Dilma ganhou, foi muito disputado com a Aécio. E 18 meses depois, as pessoas que perderam, estavam chateadas por causa do resultado, queriam tirar ela sem uma votação. Às vezes é justificada, mas em todos os casos é uma coisa muito grave. Tem que ter um debate livre sobre isso, energético, com pessoas de todos os lados, para deixar o cidadão decidir se eles querem fazer isso ou não. E naquela época foi impossível ouvir qualquer uma pessoa na Globo, Rede Globo, Globo News, Estadão, Veja, se opor ao impeachment. E eu comecei a publicar artigos contra o impeachment da Dilma e estava viralizando muito. Os artigos mais lidos na minha história como jornalista. Caralho. E eu pensei, meu Deus, tem uma necessidade aqui no Brasil também para um outro tipo de jornalismo. E eu criei o Intercept Brasil não com a ideia para defender o PT, porque não sou petista. Nunca era petista, nunca vou ser petista. Nunca era a ideia. Pessoas acham isso que eu fiz vasos dados para defender Lula, não era por causa disso, não estava fazendo para defender PT. Estava querendo levar jornalismo, de verdade. Isso era a ideia e criamos em 2016 e cresceu muito até agora. Acho que temos... Não, eu estou envolvido mais, eu sei, mas acho que tem 40 editores, jornalistas, tudo isso. Você não está se envolvido no Intercept Brasil também? Não, meu conflito era com o Intercept em Nova York e nos Estados Unidos, mas quando eu saio da empresa, inclusive do Intercept Brasil, mas até agora estou muito orgulhoso sobre o trabalho que o Intercept Brasil faz até hoje. O que rolou, mano? O que rolou? Porque você criou o Intercept? Não foi? Criei. Que foi? Como que tu sai da parada? O que rolou, mano? Me conta essa porra. É como um site que eu fundei, poderia censurar. É isso. Até agora não entendo completamente. É uma pergunta muito boa. Mas, não, é isso que... Minha carreira no jornalismo era um pouco estranho, porque eu não fui para a faculdade para jornalismo. Eu era advogado. Eu estava trabalhando como advogado constitucional. E eu comecei a morar aqui no Brasil em 2005, quando eu apaixonei por meu marido e queremos morar juntos no Brasil. E um dia, em outubro de 2005, eu simplesmente criei um blog, sem plano nenhum. Foi um software do Google, Blogspot, que foi completamente grátis naquela época. E você literalmente só apertar um botão, criar o blog e já tem um blog. E agora eu posso escrever qualquer coisa que eu queria escrever e apertar publicar, postar e está lá na internet. Então, eu comecei a fazer isso quase todo dia e eu consegui criar uma audiência muito rápida, muito grande. E a ideia sempre era que estava completamente livre. Por causa disso, minha audiência me confiou. Como sua audiência te confia. Eles talvez não concordam com você sempre, mas eles sabem que você está falando. É sua opinião honesta. Ninguém está mandando, tem que falar isso, não pode falar isso. Essa confiança é crucial. E eu tinha isso. Então,
sempre quando eu fui para jornais para trabalhar ou revistas para trabalhar, eu botei no meu contrato, ninguém pode me editar sem eu pedir. Se eu pedir, tudo bem, mas se eu não pedir, eu postar diretamente para a internet sem qualquer envolvimento do editor. Eu sempre tinha liberdade absoluta. Então, obviamente, quando eu fundei The Intercept, eu não fundei The Intercept para diminuir minha liberdade. Obviamente, foi no meu contrato que ninguém pôde mexer com meu jornalismo. E eles sempre respeitavam isso. Até 3 semanas antes da eleição 2020, quando eu queria relatar sobre documentos que levaram questões muito sérias sobre a ética do Joe Biden, e todo mundo na Intercept queria derrotar Donald Trump e queria que Biden ganhar, que tudo bem, eles têm o direito de ter essa opinião. Mas jornalismo como não é para ser a favor de governo. Isso não é meu papel do jornalista, apoiar um partido, derrotar. Meu papel é informar, divulgar a informação que o público tem o direito de ter. Então, eu escrevi um artigo e a primeira vez eles chegaram de mim e disse que não vamos te permitir publicar esse artigo sem nossa aprovação. E eu disse, foda-se, porque não trabalho assim. E eles disseram, não vai ser problema, queremos só te ajudar. Eu disse, ok, vamos ver. Eu escrevi o artigo, ele estava falando, se você não retirar o parte ruim sobre Joe Biden, não podemos publicar, inventando Como que eles têm mentiras. pachorra de falar isso pra você? Como é que eles chegam têm e falam cara isso de pra pau? você, mano? Eu estava falando, eu não sei se vocês lembram, mas essa veículo da mídia existe porque fui eu que fundei. Foi construído em cima do meu nome, da minha reputação. Quem é vocês para falar que eu não posso publicar? Mas, às vezes, isso acontece quando você cria uma veículo, uma empresa, por exemplo. Bill Gates, por exemplo, é o fundador do Microsoft. Mas ele não é o chefe do Microsoft. Tem que contratar um chefe para mandar todas as dias. Você pegou o financiamento daquele fundo, né? Exatamente. E, de repente, você perde controle da coisa que você criou. Sim. E as pessoas estão pensando, ok, foi você que fundou, mas agora é nossa. Quem manda aqui é a gente, porque a gente tem um papel que diz isso. E, na realidade, a única coisa, a realidade é que eles tinham muito medo que... Porque em 2016 nós relatamos muito sobre os documentos do Wikileaks. Nós trabalhamos muito juntos com o Wikileaks e esses documentos machucaram muito o candidato do Hillary Clinton. E naquela época ninguém se importava porque todo mundo estava presumindo que Hillary Clinton ia ganhar. Então tudo bem, vai atacar Hillary Clinton, ela vai ganhar, Donald Trump vai perder. E de repente Trump ganhou e Hillary perdeu. Então, eles tinham muito medo que isso vai repetir e que eles vão ficar mais 4 anos com todos os seus amigos progressistas gritando, de novo você ajudou o Trump ganhar. O medo era isso. Pode crer, eu entendi o porquê que eles estão em esse sentimento. Sim, mas se você tem esse medo de opinião de outras pessoas, não ser seja um jornalista, jornalista. porra. Vai ser vai vender o Vai ser plano marqueteiro, de vai ser seguro, algumas publicitário. coisas. Exatamente. Ser uma contador. Ninguém vai gritar para você. Se você tem medo de pessoas gritando para você no Twitter, não faça jornalismo. E essa história aí que você... que foi o motivo pelo qual o Intercept tentou te censurar, foi algo que me fez te respeitar muito mais. Porque Não bastava o Oscar, o Pulitzer... Não, mas assim, não é isso. Tô zoando. Não é que eu não respeitava, é que assim, respeitar muito mais, porque é de uma coragem foda, porque assim, eu deduzo pelas suas falas e pela tua posição e tal, que tu estaria mais pro lado do Biden, mas tinha ali uma história que você queria publicar mesmo assim. Exatamente. Cara, muito foda. Isso é o que um jornalista devia Não, ser. o cara comprou uma briga onde ele saiu do veículo que ele criou por causa dos princípios E dele. eu não tinha outro emprego. Por exemplo, todo mundo sabe minhas opiniões. Ninguém acredita que eu estava apoiando o Trump. Isso é óbvio. Mas como eu estava falando com Snowden, sua integridade não tem um preço.
Imagina, porque eu estava ganhando um salário muito alto com o The Intercept. E além disso, o fato que o The Intercept tem muitos recursos, aqui no Brasil eu preciso de segurança por causa da Vaza Jato, toda a polêmica, por causa do trabalho do meu marido. O governo não te arranja uma parada dessa? Oi? O governo não pode te arranjar? Não, o governo dá meu marido segurança, mas não Pra você não? para mim. Então, O cara precisamos... inventou um termo vaza-jato, tá ligado? É por causa dele que Sim, existe esse sim. termo. Sim, então foi muito dinheiro, foi um risco muito grande. Eu saí porque eu saí por causa da briga 48 horas sem plano. Eu não tinha uma outra veículo. E eu não sabia como vou pagar tudo isso, como vou ganhar o salário, como vou pagar os advogados que o governo Bolsonaro está ainda me processando. Caralho. Criminalmente. Eu preciso de Criminalmente? advogados muito caro, mas essa decisão de sair do Intercept foi a melhor decisão que eu nunca estava tão feliz na minha vida do que agora, sendo completamente independente, consegui criar uma plataforma no Substack, onde estou tendo uma audiência muito grande, pessoas pagando para meu jornalismo e foi muito bom. Mas naquela época não sabia que vai acontecer, mas não consegui dormir sabendo que eu permiti essas pessoas, jornalistas corruptos, me censurar por causa da tentativa de manipular a eleição. Eu não consegui aceitar isso. Simplesmente foi isso. Sim. Ah, faz todo sentido com a tua história, né, cara? Sim. Sacrificou tua vida nesse negócio do Snowden, aí vai vir uns meia tigela jornalista e vai mudar essa porra porque eles têm a porcentagem ali na cara. É. Maluco dessa porra.